Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. O diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Meus irmãos, nós iniciamos o vídeo falando a respeito de um texto que é muito mencionado, sobre o livro de João, capítulo 10, versículo 10. Mas antes de mais nada, eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu like, ativar o sino de notificação para você estar sempre recebendo novos conteúdos, novas mensagens, reflexões e deixar aí o seu comentário se você assim desejar alguma dúvida, algo que você queira saber, pode deixar aí nos comentários e assim que possível estaremos lhe respondendo em nome de Jesus. Há muitos anos atrás nós vem enfrentando ensinamentos e alguns ensinamentos infelizmente até antibíblico. Por exemplo, o livro de João capítulo 10, versículo 10, onde nós assim iniciamos o vídeo, essa seria talvez uma indagação. É isso mesmo que o texto diz? É isso mesmo que a Bíblia está dizendo? Por isso que nós traçamos uma meta para a nossa vida. E o nome do nosso canal é a Bíblia como ela é. Não queremos inverter aquilo que está na verdade de Cristo. Pois o livro de João capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Repare, meu irmão, que há um equívoco muito grande cometido pelas pessoas em dizer o texto, em ler esse texto e dizer: o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Meu irmão, é entendível que todo mundo sabe que realmente essa é a função do inimigo, do diabo: é matar, é roubar, é destruir a vida das pessoas. Todo mundo sabe, mas eu tenho que entender esse texto aqui de João capítulo 10, versículo 10, de acordo com o que a Bíblia diz, de acordo com o que a Bíblia realmente é. Repara que no capítulo 9, versículo 40 e versículo 41, Jesus está se revelando a um cego e, ao se revelar a um cego, ele está conversando com um fariseu. E esse fariseu pergunta para ele: olha, então também somos cegos. Aí Jesus no 41 diz para ele: se fosse cego, não terias pecado algum. Então entenda que Jesus ele está traçando o ensinamento para um fariseu, para que aquele homem entendesse que o caminho que ele estava percorrendo é totalmente errado. E o texto de João capítulo 10, versículo 10, ou capítulo 10 inteiro, a Bíblia está mencionando um ensinamento de Jesus, ou uma conversa de Jesus para fariseus, para judeus, para homens da lei, homens que eram líderes religiosos daquela época e infelizmente usavam alguns conhecimentos para ludibriar, para enganar aqueles que serviam realmente a Jesus. Tanto é que no versículo 1 a Bíblia diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Jesus ele está tentando explicar para eles que a forma que eles estavam vivendo, ensinando, tentando traçar um ensinamento para quem realmente servia Cristo estava totalmente errado, ou para quem estava buscando um caminho, uma melhoria, estava totalmente errado, porque eles queriam usurpar. O interesse maior deles estava colocado em bens materiais, em finanças. O versículo de número 8, a Bíblia diz assim: todos os quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Estuda para um tempo e estuda um pouco sobre a filosofia, o modo de viver de uma ovelha e o modo de viver de um bode. São totalmente diferentes. Cada um deles come um tipo de alimento. Por exemplo, o bode ele sai subindo em tudo quanto é lugar, come lata, come lixo, come capim, ele não se porta, ele é bagunceiro.
A ovelha, quando ela é bem tratada, ela é bem cuidada, além dela escutar a voz do seu pastor e entender que é o seu dono chegando, ela não come no coxo de outro, não come qualquer comida, ela não come lixo, e chega no momento, até no momento da sua morte, é o que a Bíblia narra lá atrás, quando a Bíblia diz que Jesus desceu ao matadouro como uma ovelha muda, até isso a ovelha animal, ela é dessa forma. Ela sabe o momento que ela vai morrer e se coloca isolada em um canto, porque ela sabe que ali vai vir o momento da morte dela. Então ela não causa escândalo, ela não faz nada disso. Versículo de número 12, a Bíblia diz assim: o mercenário que não é pastor, quem não pertence às ovelhas, vê o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo vem, as arrebata e as dispersa. Ou seja, todo aquele que não é enviado por Deus, todo aquele que não serve a Jesus Cristo e fala que veio para te ajudar, ele é um líder religioso, alguma coisa assim, meu irmão, e você entra na conversa daquela pessoa, a Bíblia diz assim, que o Espírito de Deus, ele testifica, irmão. Então eu não posso ser enganado por conversas, por pessoas, porque o Espírito de Deus, se estiver sobre ele, testifica comigo, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Então eu tenho que entender isso e partindo desse princípio, eu entendendo essa parte, o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus testifica comigo também, porque eu busco a Cristo, eu oro, eu estou sempre jejuando aos pés de Jesus Cristo, eu não vou ser enganado. Então, quando eu vejo que um usurpador da fé ou um enganador, ele tenta lubridiar-me, a minha vida, a minha família ou a igreja onde eu frequento, onde eu vou, meu irmão, eu tenho que adverti-lo que aquilo ali está errado. Eu tenho que procurar ensinar ele que aquele caminho dele está errado. E automaticamente ele não obedecendo, a Bíblia diz assim: se o lugar não te recebe, foge dele. Então eu tenho que entender os ensinamentos que tem passado para mim, para que eu não venha a ser enganado, para que a Igreja de Cristo também não venha a ser enganada. Então, qual é a forma que a Bíblia está dizendo? E por que o texto, e muitas pessoas têm modificado o texto da Bíblia e dizer: o ladrão, o diabo veio somente para matar, roubar e destruir, sendo que a Bíblia diz que é o ladrão. Sendo que o contexto e o texto da Bíblia está narrando justificadamente sobre fariseus, judeus, líderes religiosos que infelizmente usavam de estratégia para usurpar as pessoas, para extrair, para tirar aquilo que eles tinham materialmente, financeiramente. Então eu entendo o texto de João, capítulo 10, versículo 10, dessa forma, do jeito que a Bíblia é, a maneira que a Bíblia Sagrada ensina. Não vamos tirar o mérito, não vamos tirar, nem é mérito, né, mas não vamos tirar, né, a hipótese que o diabo também veio para destruir, para roubar, para matar. Tudo isso ele veio fazer também. É a função dele, pois se não fosse a função dele, ele exalaria o amor para todas as pessoas. Mas como ele foi banido do céu, como ele foi extinguido do céu, então nós sabemos que a todo momento, a toda hora, ele vai lutar para acabar com o povo de Deus, para acabar com a sua vida, para acabar com a sua família. Vamos nos preservar nos pés do Senhor Jesus, na fé do Senhor Jesus Cristo, sempre caminhando com o Pai, vigiando sempre e orando bastante também, para podermos nos revestir das armaduras do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia como ela é, simples, clara e objetiva, não deixa dúvidas para os nossos corações e, como sempre falamos, a Bíblia, ela se explica e ela não complica. E, além do mais, trará salvação a um povo que busca, que clama e que persevera nos caminhos do Senhor. Deixando por final, guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Prossigamos em aprender mais do Senhor Jesus.